Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai aprender a desenvolver jogos utilizando a engine de Develop 5. Inicialmente aqui a gente não vai utilizar a ferramenta, a gente vai demonstrar aqui quais são os recursos que essa ferramenta tem e algumas informações um pouco mais teóricas para que a gente possa entender como que a gente pode utilizar essa ferramenta para poder desenvolver jogos. Então, de Develop 5, dentre outras várias engines, é uma que você pode utilizar para poder desenvolver seus jogos de maneira digital. Então, aqui, o que a gente vai apresentar? O que a gente vai ver nessas aulas? A gente vai apresentar o software Develop 5, a gente vai entender aqui alguns conceitos, algumas palavras-chave e também vamos utilizar o de Develop para a gente poder desenvolver os nossos jogos. Então aqui você está vendo na imagem algumas telinhas de um jogo desenvolvido com o de Develop 5. Então vamos lá. Então a gente deve entender tudo que a gente vai desenvolver. A gente precisa entender também algo relacionado ao que é o pensamento computacional, que é essa palavra em inglês que vocês estão vendo aí na tela aí. O que é o pensamento computacional? Então, o pensamento computacional é o que? Ele vai incluir um conjunto aí de habilidades. Então, o que seria isso? Você deve pensar como o computador na hora que você vai desenvolver o seu jogo. Você deve saber dividir os seus problemas quando você está projetando. Lá nas aulas de Game Design, a gente vê lá quais são os passos, quais são os processos, quais são as técnicas que você utiliza para poder desenvolver o seu jogo. Então, se você tem um problema, então o que você tem que fazer? Pensar nesse meu problema e dividir ele em problemas menores. Ou seja, o que você tem? Se eu tenho, por exemplo, eu quero desenhar uma árvore. Então, se você vai desenhar essa árvore, então o que você tem que pensar? Como que eu vou desenhar essa minha árvore? Vou começar desenhando o chão, vou começar desenhando o tronco da árvore, vou começar pelas folhas. Então você deve dividir esse problema, pensar quais que vão ser as partes mais fáceis de serem desenvolvidas. O que eu devo desenhar primeiro? Como que eu devo fazer esse meu processo na hora de for desenhar, projetar algo? Isso é muito importante que a gente pense e desenvolva. O que a gente deve fazer aqui? Remover também os detalhes não necessários. Ou seja, esses detalhes que não são necessários, inicialmente, logo que você pode colocar isso depois, você vai remover todos esses detalhes que podem atrapalhar você quando você estiver projetando aí um software ou um desenho, fazendo algo do tipo, tá? Então você deve sempre se preocupar em abstrair o seu problema. E por fim, a gente deve pensar como em algoritmos, ou seja, quando você vai desenvolver o seu processo, desenvolver o seu algoritmo, o seu desenho, o seu jogo, qualquer outra coisa que você for projetar, pense em passos lógicos, ou seja, vai pensar nesse seu problema, você vai fazer passo a passo até você conseguir solucionar esse problema. Então, se eu fosse pensar aqui na questão da árvore, por exemplo, o que eu teria que fazer? Eu poderia fazer aqui o chão, fazer aqui o tronco da árvore e depois fazer aí a árvore. Lógico que a minha árvore aí não está perfeita, tá, pessoal? Só apenas para a gente poder exemplificar como que funciona, já que eu estou desenhando aqui utilizando o mouse. Então fica mais difícil a gente poder estar desenhando, fazendo um desenho para vocês. Então, nesse caso aqui, a gente desenhou aqui o chão, desenhamos aqui o tronco, fizemos aqui a copa da árvore. Você pode pensar aqui, fazer aqui as frutas da árvore, né? Então, você pode fazer várias outras coisas aqui. Então, é esse aqui que você deve pensar na hora que você vai desenhar fazer o seu desenho. Pensar em desenhar passo a passo dentro do seu projeto. Então veja só, comecei pelo piso, fiz o tronco da árvore, fiz a copa da árvore, depois vim fazendo aqui as frutas ou as folhas da árvore. Então é isso que é muito importante a gente pensar. Então vamos lá.
Algoritmo. Então, o algoritmo nada mais é que é uma das partes importantes quando a gente vai desenvolver um jogo. Então, não adianta nada eu querer desenvolver um jogo se eu não entendo aqui de algoritmo. Então, tem que entender pelo menos o mínimo, saber o que é, o que eu posso estar utilizando dentro do meu projeto. Deixa eu voltar aqui no slide. Então, aqui, se a gente for pensar nesse algoritmo, que seria ali uma sequência de passos que a gente vai estar pensando para poder desenvolver, um jogo é isso. Há um personagem que vai pular, como que você vai fazer para o personagem seguir uma determinada direção. Então você tem uma sequência de passos ali que você vai estar utilizando. E por fim nós temos aqui a programação. Então você não vai conseguir desenvolver o seu jogo sem você ao menos programar. Então se você for pensar em programação, você não necessariamente precisa utilizar uma linguagem de programação. O Develop, por exemplo, ele trabalha com base em eventos, apesar de permitir possuir e utilizar o JavaScript para poder programar os seus jogos. Então é bem tranquilo você desenvolver jogos com Develop. Então aqui falando o que é programação, se você for pensar que é um processo de você escrever algoritmos do computador para que você possa realizar, entender e realizar uma determinada tarefa. Então eu tenho aqui na tela que vocês estão visualizando como que é o processo de você desenvolver um jogo em Develop. Então cada linha dessa aqui, que vocês estão vendo, cada comando desse aqui é um evento que o Develop vai executar. Então veja só que a gente não está utilizando uma linguagem de programação específica, a gente está utilizando eventos. Então é muito importante que você entenda todos esses passos, desenvolver o seu algoritmo, pensar como que você vai dar essa sua solução para o seu programa, então, e programar essa sua solução no seu jogo que você está propondo a desenvolver, ou qualquer outra ferramenta. Então é isso aí. Então é importante que a gente entenda esses passos antes da gente for desenvolver os nossos jogos. Eu vou parar minha aula por aqui. Tá? Aí na próxima aula eu vou dar continuidade dessa mesma sequência de slides, abordando aqui também um pouquinho sobre o Develop 5, abordando mais outros conceitos. Então, aquele grande abraço e até a próxima aula.